Porque a ciência ela acredita em fatos, não em argumento. A ciência acredita em fatos, não em argumento. Aí agora nós temos que aprender. Quem é nascido da carne e permanecer na carne, não vai entender de Deus. Só vai se entender de Deus quem é nascido de Deus. Jesus fala que quem nasce de Deus ouve a palavra de Deus. Quem nasce da carne e fica somente na carne não consegue compreender. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não quer ser de Deus, por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Depois ele volta a repetir, é necessário renascer da água e do Espírito, nascer da água, a palavra de Deus que nos purifica, e nascer do Espírito de Deus, nascer do Espírito Santo. Por isso que quem não quiser nascer de Deus, não ter Jesus Cristo como seu Senhor, não nascer de Deus, ele não consegue suportar as coisas de Deus. Jesus fala que aquele que se torna escravo do pecado, aquele que se torna escravo do mundo, mas não aceita ser liberto por Deus, não aceita nascer de Deus, ou não quer ser ajudado para nascer de Deus, ele não consegue suportar e não permanece na igreja. Pode ver, traz uma pessoa que está bem afastada, coloca ela aqui para ouvir a palavra de Deus, só por convite. Há aqueles que estão afastados, que faz tempo que não vão na igreja, vão vir, mas às vezes só por causa de uma necessidade. Às vezes por causa da necessidade. Eu era assim, eu estava afastado da igreja. Quando o filho do meu pai estava com câncer, eu voltei para a igreja. Mas se meu pai não tivesse ido com câncer, talvez eu estaria perdido no mundo, talvez nem estaria mais aqui. Então, de algo ruim que aconteceu, Deus transformou em algo bom. E nessa oportunidade, a gente nasce de Deus, se arrependendo dos pecados, se voltando para Deus, começando uma vida nova. Porque não dá de misturar as coisas, a vida velha com a vida nova. Jesus fala que não dá de botar um remendo novo numa camisa velha, um pano velho. Não é verdade? Não dá. Ele fala odres novos, vinho novo. Não dá para colocar vinho novo num barril velho, que ele fala que não suporta, estoura. Esse vinho novo é a doutrina de Jesus, é o Evangelho. Então há quem não suporta, quem não suportar, não aguenta. Por isso que nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, ficar cheio do Espírito, para que nós começamos a nascer de Deus. Não é difícil de compreender, basta que nós aceitamos, basta que nós creemos, e aí as coisas começam a mudar, porque o Espírito Santo vai nos ajudar a dizer para nós quem é Jesus Cristo, Ele que vai nos ajudar. Deus ninguém se entende. O amor de Deus é inexplicável, não tem como explicar. Não tem como explicar o amor de Deus. Às vezes a gente só se aceita. Amém? Chegou o menino. Já a religião que foi acabado de falar.
na carta de João, capítulo 5, na primeira carta de João, 1553, já que Deus me levou para esse lado, nós vamos acompanhar. 1553. Na carta de João, não é no Evangelho, 1553. Então diz assim, todo o que crê em Jesus, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Tá vendo? Se eu creio, todo o que crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e o guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Aqui está. Todo aquele que quer vencer a enfermidade, todo aquele que quer vencer o pecado, todo aquele que quer vencer a depressão, todo aquele que quer vencer a divisão na família, todo aquele que quer vencer a discórdia, todo aquele que quer vencer as coisas do mundo, tem que nascer de Deus. É o que diz aqui. Porque, versículo 4, no capítulo 5, versículo 4, todo que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé em Jesus é impossível vencer o mundo. Alguém pode ser curado por Deus sem fé? Você se lembra do paralítico de 38 anos? Que estava esperando o movimento das águas para ser curado? Ele não conhecia Jesus, conhecia? Não. 38 anos ali. Ele pediu para Jesus ir lá? Não. Jesus foi. Mas 38 anos, um homem esperando para que alguém o levasse para colocar na piscina onde que era movimentada pelos anjos para ser curado, não era um homem de fé? O que aconteceu à fé? A fé dele atraiu Jesus para ele. Ele não pediu para Jesus ir lá, ele não conhecia Jesus, e Jesus foi, não foi? E Jesus perguntou para ele, tu queres ser curado? Ele falou assim, mas sempre quando chega o movimento das águas, vai outro na minha frente. Ele estava 38 anos esperando que alguém ajudasse ele. Ele achou que Jesus queria oferecer ajuda para ele, que quando movimentasse as águas, Jesus pegasse ele no colo e levasse ele para ser curado nas águas. Mas ele estava diante de Deus. Ele estava diante de Deus, e diante de Deus, Deus falou para ele, tu queres ser curado? Deus falou, levanta, pega o teu leito e vai para tua casa. Ele não sabia quem era Jesus. Olha o poder da fé. Quando a gente tem fé em Deus, nós atraímos Deus para nós. Porque Deus procura aqueles que têm fé, aqueles que querem ter fé. E a fé é um dom que nasce do ouvir a palavra de Deus. E ouvir, certamente era um homem que conhecia, que tinha ouvido falar sobre Deus. E tinha fé, porque dizia que a água era movimentada por um anjo de Deus. Não é por um homem, por um anjo. Então ele tinha fé em Deus. Recebeu. Ele não estava ali por uma casa, ele tinha fé. A fé nos atrai Jesus. Foi bonita a palavra, porque Jesus perguntou para ele disse assim, Senhor, quando a água se agita, um vai na minha frente. E ali foi uma palavra linda, né? Isso. Então assim, ó, repetindo aqui no versículo 4, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele. Então é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus, nosso Senhor. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. Por isso que nós temos que clamar a Deus para sempre nos tornar cheios do Espírito Santo. Mesmo que a gente foi batizado quando é pequeno, mas nós temos que fazer que o nosso batismo venha a valer pela fé. E que pela fé esse batismo se torne sempre cheio, a abundância na nossa vida. Porque senão vai ser só uma semente guardada. Pega uma semente, pega um bago de milho e guarda ele numa garrafinha lá, deixa ele lá no armário. Não vai acontecer nada. Agora tu pega esse bago de milho, como diz Jesus, coloca na terra, ele vai morrer, mas vai produzir uma planta que vai produzir muito mais bago de milho, muito mais fruto. Por isso que batismo quer dizer sepultamento. Batismo é sepultamento, se sepulta o homem velho e nasce o novo. Sepulta o homem carnal e nasce o espiritual. Paulo diz que dentro de nós há uma briga entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal quer as coisas da carne, mas o homem do espírito ele tem que lutar para querer as coisas do espírito, querer as coisas de Deus. É a mesma coisa que você está se preparando para a Santa Missa, mas trabalhei a semana toda, estou cansado. A tua carne não quer vir, está cansada. Mas o teu espírito tem fome e sede de Deus. Aí você que tem que decidir, alimenta a carne ou alimenta o espírito? A carne quer descansar, mas eu trabalhei a semana toda. Eu mereço domingo, quero dormir até mais tarde. Mas se eu vencer a carne, o espírito se tornará forte, e a carne, até a carne, tu pode ver que quando tu vem ao encontro com Deus na igreja, seja pela Santa Missa, seja por um encontro de oração, de pregação, a semana se torna diferente, o dia se torna diferente. Se torna mais leve, se torna mais simples para se viver. Não quer dizer que a gente não tem ausência de tribulação. Teremos tribulação. Jesus fala que aquele que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade, né? Mas não aconteceu nada. Aquele que construiu a casa sobre a areia, veio a tempestade e arruinou aquela casa e a destruição foi total. Não é verdade? O que tem em comum nas duas partes que Jesus coloca, tanto a casa sobre a rocha, tanto a casa sobre a areia, não teve tempestade? Teve. Não teve tempestade? Teve. Não quer dizer que a pessoa ser uma pessoa nascida de Deus que não vai ter tempestade. Mas só que vai estar sobre a rocha, que é Jesus. Jesus Cristo é a rocha. E a única maneira de não suportarmos a tempestade é construir a nossa casa sobre a rocha. Construir a nossa vida sobre a rocha, a nossa fé. Nos dois casos vai ter tempestade, mas o único que vai suportar a tempestade vai ser o que está sobre Jesus, sobre a rocha. Aí a decisão é nossa. Por que hoje eu vou pregar sobre a insensibilidade? Nosso coração, se o nosso coração é insensível, é impaciente, Jesus pode passar e eu não perceber. Jesus pode fazer milagres por e eu não perceber. Como muitas pessoas ficavam até maravilhadas que Jesus fazia milagres, né? Na época do Evangelho, ainda faz até os dias de hoje, para aqueles que creem, ele sempre vai fazer, porque ele é o mesmo, ele não muda. O mesmo Senhor do Evangelho é o que está no nosso meio. Mas todos que viram as maravilhas de Jesus e veem hoje, mas o coração ainda se torna insensível. Às vezes, o que para ela recebeu a maravilha, glória a Deus, a felicidade, glória a Deus. Mas para aqueles que não querem muito compromisso com Deus, tanto faz.
pode ressuscitar o morto. O coração insensível é isso. O coração insensível ele não vê a majestade de Deus, não vê a glória de Deus. Porque no fundo, tanto faz como tanto fez. O coração é insensível. Então Deus hoje nos chama para nós tomarmos cuidado, para que a insensibilidade não venha tomar conta do nosso coração. Senão, nós passamos a já não ver mais a glória de Deus, ou se acostumar com uma coisa e outra e fica por aquilo ali mesmo. A mesma coisa uma pessoa que ouviu falar sobre a Santa Missa, só ouviu e nunca participou. Aí quando ela participa, meu Deus, que maravilha, lindo, e não quer nem sair de dentro da igreja mais. Mas nós, pela insensibilidade, nós podemos nos acostumar e achar que sempre acontece a mesma coisa. E não acontece a mesma coisa. Só quem tem o coração insensível, parece que a missa sempre é a mesma coisa. A missa não é a mesma coisa sempre. Porque Deus diz na palavra que todo dia Ele renova a sua misericórdia. Todo dia Ele faz nova todas as coisas. Todo dia é um dia novo. Toda celebração parece ser igual para aqueles que são da carne, mas para aqueles que nasceram de Deus, sempre é um banquete, sempre é uma comemoração, sempre é uma celebração, é alegria, é diferente. Então Deus precisa curar a nossa insensibilidade, senão a gente acaba esfriando ou ficando morno. Então nós temos que deixar Deus nos curar. Eu ia falar de Mateus 25, mas não. Nós vamos para Marcos, porque da insensibilidade, pelo Espírito Santo a gente já falou. E essa passagem em Marcos, capítulo 14, versículo 3, 1340. Aqui fala da insensibilidade, que as coisas acontecem diante dos nossos olhos e a gente leva uma vida comum. A pessoa foi curada. E a pessoa, não a pessoa que foi curada, mas a pessoa que ouviu o testemunho, foi curada. Mas aqueles que são de Deus, eles glorificam a Deus. Glória a Deus. Essa pessoa foi curada. Glória a Deus, esse casamento foi restaurado. Glória a Deus, essa família estava afastada da igreja, se voltaram todos novamente para a igreja, estavam perdidos. Quem é de Deus glorifica a Deus. Mesmo que a vitória na sua vida ainda não veio, mas na vida do irmão está acontecendo. Há quem não glorifica a Deus pela vitória na vida dos irmãos, porque ainda não recebeu a dele. É por causa da insensibilidade que precisa ser curado. Amém? É página 1340. Amém? Isso é chato? Mano, tem que pegar um copinho pro lado pra mim, porque a garganta seca e já tá. A saliva já tá grossa. Também fala, né? Essa passagem fala da insensibilidade. Por que hoje Deus está falando da insensibilidade? Porque eu posso ler uma passagem bíblica, simplesmente ler. Mas se eu tiver um coração sensível, simples, a palavra de Deus naquele momento pode estar me libertando, me curando, me purificando, se eu tiver essa simplicidade. É a mesma coisa com uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e quando ouve um louvor, quando ouve uma música, ou quando ouve um louvor, ele presta atenção na letra e a alma dele glorifica a Deus. Ele ouve e sabe, sentir com a alma que está sendo cantado, que está sendo tocado. Há quem bate palma e canta, ou há quem vê
escuta uma música e não toca. Não toca. Não tem um coração sensível para essa abertura do Espírito Santo. Por isso que nós temos que deixar Deus nos curar dessa insensibilidade, para que o prazer das coisas de Deus a gente saboreia a todo momento. Não, quando você tem uma mensagem, recebe uma mensagem, tá, mas aquele que ele se alimenta com a alma. Os cristãos, eles se alimentam com a alma, não com a carne, se alimenta com a alma, se alimenta com o ouvido, o mundo se alimenta com a boca, mas o cristão se alimenta com o ouvir, ouve a palavra de Deus e se alimenta, ou quando lê, a sua alma se alimenta. E eu digo para vocês, tem muita gente passando fome e sede de Deus, não porque Deus não alimenta, é porque pela sua insensibilidade não quer ser alimentado. Muita gente, às vezes não é curado, não é liberta, porque não deixa Jesus se aproximar. Não deixa Jesus tocar. Coração revoltado, precisa ser curado. A Bíblia diz que nós temos que dar um passo para Deus e Ele se voltará por nós. A primeira decisão é nossa. Vinde a mim, vós todos estão cansados e oprimidos, né? Ele fala, vinde a mim, mas tem gente que quer que Jesus corra atrás dele. Essa passagem que vai ser lida agora aqui fala exatamente a insensibilidade, amém? Marcos capítulo 14, versículo 3. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume, de nardo puro, de grande preço. E quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que este desperdício de bálsamo? Poder-se-ia tê-lo vendido por mais de 300 denários e os dar aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhe: deixai-a, porque a molestais. Ela me fez uma boa obra. Então Jesus está falando aqui, olha, a mulher pega o vaso de alabastro, quebra, derrama o perfume sobre Jesus, ungiu ele com aquele perfume, e aqueles que estavam ao redor não viram essa maravilha, o amor dela por Cristo, mas viram o desperdício do perfume, viram que exagero. Essa é a insensibilidade. O coração insensível não consegue sentir o amor de Deus. Jesus fala: deixe ela em paz, pare de molestar ela. Demonstrar amor por Deus hoje, para muitos, acho que é fanatismo. Nosso compromisso na nossa caminhada não é com os homens, mas sim com Deus. Quanto mais nós temos conhecimento de Deus, mais nós vamos poder amar a Deus, mas também demonstrar esse amor para com Deus. Então, continuando ali, versículo 7: vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Jesus viu aqui que ela fez o que pôde. E o que eu tenho feito, o que eu poderia fazer que eu não fiz para o reino de Deus.
Ela fez o que ela pôde por Jesus. Aquilo que ela mais tinha de precioso, ela ofereceu para ele. E quantos de nós que podemos ter a oportunidade de fazer aquilo que agrada a Deus e deixamos de fazer? Deixamos de demonstrar o nosso amor para com Deus. Quando você ora, quem é que precisa da tua oração? É você ou Deus? Deus precisa de alguma coisa? Não. Quando você ora, é porque você precisa. Porque eu preciso. Todos nós precisamos. Mas às vezes a gente, pela insensibilidade, às vezes não tem vontade de orar. Achamos que quanta gente que acha que é desperdício de tempo. Aqui acharam que era desperdício de perfume, né? Que era precioso. Muito precioso esse perfume aqui. Tem gente que também acha que dobrar o joelho e orar sem ver quem, sem poder tocar, desperdício de tempo. Porque o que é mais precioso para o homem hoje? Não é o tempo? Não é verdade? Não tem um ditado que diz assim, ó, tempo é dinheiro? Não tem um ditado deixado pelos homens, pelos grandes empresários? Toda a vida a pessoa com pressa de sair, com pressa de chegar, por causa do tempo. Muitos acham que é desperdício dobrar o joelho e orar a Deus, desperdício de tempo. Como é que nós vamos vencer o mundo? Não é a fé que vence o mundo? Quantos de nós queremos graça de Deus? Mas quem é que dobra o joelho e ora a Deus? Quem é que dobra o joelho e clama a Deus? Há quem possa vir nesse encontro, buscar com um benzedeiro que vai fazer um benzimento e vai ser curado. Não, quem cura é Deus. O homem não tem poder nenhum para curar alguém. Somente quem cura é Deus. E a insensibilidade pode fazer com que eu não deixe a graça de Deus entrar. Pela insensibilidade, eu posso afastar Deus de mim. Como eles aqui acharam que era um desperdício. Tem muita gente que hoje não quis ver esse encontro, porque achou que era um desperdício de tempo. Eu almocei, lavei a louça, aí eu almocei, agora vou descansar meu sono. E acha que, mas eu vou lá, nada aconteceu na minha vida, nada mudou. Olha a insensibilidade. Sempre julga pela sua vida, mas não olha o testemunho que o irmão deu, a graça de Deus que está acontecendo. Então o problema é com ele ou com Deus? Com ele. Não é verdade? Há quem vem no primeiro dia, se Deus não quiser, ele não vem mais. Não vem mais. E vai ser uma pena. Porque o nosso primeiro compromisso deve ser com Deus, não com os homens. O dia que a igreja, toda a igreja, começar a vir à igreja, somente por causa de Jesus Cristo, a vida de todo mundo muda. Muda. Por quê? Ele está oferecendo o melhor da sua vida, que é a busca de Deus, mas oferecer com alegria. Você gosta de receber alguma coisa de alguém que a pessoa dá com má vontade? Se você percebe no rosto da pessoa que ela está dando aquilo para você não é com alegria, você não fica incomodado? Imagine Deus vindo, o povo, muitos vindo para a igreja, tacando borracha. Parece que está vindo com um matador, parece que está vindo com um velório. Não tem aquela alegria no coração de já, no domingo de manhã, ou domingo à noite, quando tem celebração, a pessoa tomar um banho, se arrumar. Como é que para uma festa de casamento a pessoa está toda eufórica, se arruma, se pireca, né?